Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe o meu marido pra gente bater um papo legal. E como vocês viram aí no tema, né? O tema de hoje é sobre casamento e se valeu a pena casar jovem, eu aos 18 anos e ele aos 21. Então a gente vai contar detalhes, né, sobre o nosso casamento 3 anos depois. E então, a gente vai começar lá do início mesmo, do namoro até agora. Então, pode começar. Exatamente, gente. Eu acho que para ter uma explicação clara de qual foi a nossa experiência, tudo que a gente viveu até agora, eu acho que seria interessante a gente contar desde a época do namoro em que decidimos casar até o momento atual, tudo que a gente viveu. Depois de 2 anos de namoro, a Camila teve uma viagem em família e tudo mais, mas antes disso a gente já pensava em casar e tudo mais, por sermos de um lar cristão, eu ser cristão, a Camila ser cristã. A gente sempre teve isso de querer ter um relacionamento, um namoro para namorar, noivar e casar e viver uma vida inteira juntos. Então a gente sempre teve esse pensamento de que queríamos casar. Ao longo de 2 anos a gente se conheceu bem e tudo mais. Sempre tive um bom relacionamento com a família dela e ela com a minha. Porém, quando estávamos completando 2 anos de namoro, nós começamos a passar por alguns problemas mais em questão pessoal minha, com o meu sogro. Enfim, a Camila viajou, a gente já tinha esse pensamento de se casar, e aí nessa viagem foi que a gente passou bastante tempo longe um do outro, foi 1 mês. Foi um tempo bom para nós, assim, que a gente pôde esfriar a cabeça, de não estar tão próximo e ver o que sentia realmente e colocar na balança os prós e os contras de estar junto, os defeitos e as perfeições de cada um, se é que pode dizer assim. A gente pensou em terminar bem próximo de noivar, a gente pensou em terminar, porém a gente conversou bastante. Foi um momento muito definitivo, foi uma etapa para realmente definir e ser, né, aquilo de vai ser ou não vai ser. Exatamente, foi uma espécie de divisor de águas, né? Na nossa vida, e isso foi muito importante. E aí, então, foi quando eu cheguei na Camila e falei, olha, ou a gente decide, se planeja para casar, ou é melhor a gente terminar, porque ter um relacionamento só para namorar e não saber o que quer da vida, não saber se quer casar realmente, eu acho que para nós que somos cristãos... E até porque já fazia 2 anos que a gente estava namorando e não ia ficar só no namoro, né? Porque tem gente que passa o quê? 5, 7 anos, 10 anos namorando. Não é isso que a gente queria, então... Não é errado, assim, a pessoa namorar por tanto tempo e tudo mais. Eu até entendo, mas eu acho que, principalmente para nós, pessoalmente como cristãos, acho que passar muitos anos de namoro, 10 anos, igual eu vejo por aí, aos meus olhos, minha opinião pessoal e dela também, não é algo que é tão sadio, né? Eu acho que passar a esfriar ali, e querendo ou não, para um relacionamento cristão é mais difícil, né? Então assim, a gente, quando ela voltou de viagem, nós conversamos. Enquanto ela estava viajando, a gente teve também uma conversa e ela falou que se tivesse como, a gente casaria, né? Questão de casa, dinheiro para se casar, porque precisa de dinheiro. Então foi quando eu decidi eu correr atrás enquanto ela estava na viagem. E aí comecei a procurar imóvel para comprar. Eu sempre quis ter uma casa e parece que todas as portas se fechavam, né? E eu não entendia e eu comecei a pedir muito a Deus. Deus, se for da tua vontade, vai aparecer um negócio e tudo mais. E aí
Quem estava me ajudando nesse processo é um amigo que é corretor de imóveis. Então, ele começou nessa busca comigo aí de encontrar um imóvel. Eu visitei alguns apartamentos, teve um que eu gostei muito, que era nessa mesma rua que nós moramos, só que uma quadra acima. Tinha gostado muito, só que tinha uma pessoa na frente já com interesse no imóvel, né? E aí, se não desse certo para essa pessoa, a preferência passaria a ser minha, né? Eu já tinha um crédito aprovado pela Caixa. Ah, e um detalhe rapidinho. Inclusive, antes de eu viajar, a gente saiu procurando, né, casa, ou foi depois? Foi antes de eu viajar que a gente saiu procurando casa, apartamento, e só que não tava dando certo. E aí é onde se encaixa as coisas e tudo mais. Exatamente. Aí eu já tinha visitado o apartamento que nós moramos atualmente. Eu não tinha gostado por conta da localização, poucos detalhes, questão das janelas e portas, para mim não me agradou, era meu gosto pessoal, não foi tão agradável assim, apesar dele ter os seus prós por ser um apartamento, ele tinha a lavanderia, a área de serviço separada, que era uma coisa que eu priorizava se fosse um apartamento, era maior que os outros apartamentos que já tínhamos visitado, que não era o que a gente queria, apartamento. O balcão da cozinha era bonito, era diferente de todos os modelos. E aí a pessoa que estava vendo esse imóvel aqui desistiu do negócio. E aí, como o valor do crédito que eu tinha aprovado era igual ao valor do pedido no imóvel pelo construtor, então foi quando eu decidi, cara, ou é isso aí ou não é nada. E aí decidi fechar, deu tudo certo, graças a Deus. Fui muito bem assessorado por esse colega. Fechamos negócio e até então eu não contei para Camila, né? Ela ainda estava em viagem. Quando ela voltou, a gente já tinha deixado claro que conversaríamos. Quando ela voltou, foi que a gente sentou para conversar frente a frente mesmo e colocamos ali tudo na balança, decidimos o que queríamos, né? Lembrando que nesse momento eu não estava tão bem assim com o meu sogro, né? Que eu já falei no início, por uma infantilidade minha. E aí foi quando a gente foi conversar com eles, né? Eles já sabiam que a gente tinha essa intenção de casar, e aí foi quando a gente decidiu conversar com o pai dela e a mãe dela sobre o que a gente queria, casar e tudo mais. Eu falei do imóvel, e aí a gente sentou, conversou, falei do imóvel que tinha comprado já, que já estava com a chave, mostrei a chave do imóvel, porque eu fui mostrar para ela também. Aí meu sogro não foi tão de acordo assim, mas disse que beleza, que a decisão era nossa, e que a gente tinha que se planejar, porque não era fácil. Deu os conselhos dele, de um homem adulto, casado já, né, há muito tempo. E aí a gente decidiu, a gente queria uma data, a gente queria casar o quanto antes também. A gente não queria festa, nós dois, era uma coisa nossa, né? Era uma coisa nossa, a gente sempre pensou em casar no civil e fazer uma viagem que fosse para um lugar que a gente gostasse mesmo, que fosse um sonho nosso conhecer. Mas como nossos pais, né, quiseram uma festa, um momento para como é que celebrar fala? Para celebrar o casamento, mesmo que fosse de forma simbólica. Exatamente. Então acabou que teve essa festa, acabou que a gente teve que gastar um valor aí, não foi tão caro, porque foi bem simples mesmo, foi mais para celebrar em família, alguns amigos, então, mas acabou que a gente gastou um dinheirinho, né, com a festa, e é isso, foi onde surgiu uns... E essa questão já entra uma coisa que vai entrar num próximo vídeo da Camila sobre os conselhos para um jovem casal, para quem quer casar jovem. Foi um dos erros que a gente cometeu, a gente fez a vontade dos outros,
é uma coisa que a gente não se arrepende tanto, que foi muito bacana fazer uma simples cerimônia religiosa ali para a família e tudo mais. Foi bacana. Só que a gente gastou um dinheiro que a gente não tinha, a princípio não tinha, e que a gente não podia gastar. E até porque, assim que eu casei, eu tava trabalhando em um trabalho e tudo mais, e quando a gente foi para escolher a data, a minha antiga chefe já não gostou da data, queria que fosse depois, e só que a gente já tinha marcado tudo, convidado as pessoas, então não tinha como trocar. E com isso eu acabei sendo demitida por causa dessa data. Então, ou seja, a gente casou e após isso eu já não tinha mais emprego, fui demitida, não tinha mais. Então acabou que ficou bem apertado pra gente no início e continua. Enfim, a gente se casou, nos mudamos. Antes da gente se mudar, apareceram muitas bênçãos, recebi muitos presentes no nosso casamento. Teve o meu primo, que na verdade é primo de segundo grau, primo do meu pai, mas para mim é como se fosse um irmão mais velho. Foi muito bom para nós, deu muitos presentes, deu uma televisão pra gente. Foi. Um valor também. Deu um valor muito alto, assim, de presente, que ninguém da família deu, para vocês terem noção. Exatamente. Então, assim, foi algo muito importante para nós e que nós somos gratos a eles. Bastante. Até hoje, ajudou bastante. E a gente se casou, foi tudo perfeito, e a gente não viajou assim que casou, né? Nos mudamos, viemos para nossa casa, foi tudo ótimo. Aí a gente, 2 meses depois, a gente comprou um pacote de viagens pela Avan Viagens, completo o pacote, fomos para Maceió, tivemos uma viagem incrível, foi a primeira viagem nossa juntos, né? Então foi tudo maravilhoso. Nessa viagem, a gente, lembrando que a gente já tinha gastado o que não podia, né? Na cerimônia e tudo mais, e a gente estava um pouco apertado. Então foi o meu cartão de crédito que tinha um limite muito alto. Aí a gente gastou muito na viagem, porque já tinha a compra do pacote, né? E o que a gente gastou lá. Então a gente passou a dever muito, porque gastei mais do que o dobro do que eu ganhava no cartão de crédito. E outra coisa, não tinha como a gente desistir da viagem, porque era um pacote. A gente estava pagando por esse pacote, então a gente ia aproveitar. E se a gente desistisse, não valeria a pena, né? Exatamente. Minhas férias do trabalho já estavam marcadas para março, que foi a data da viagem. Então, para mim trocar seria muito difícil. Por ser um órgão federal, tem um plano de férias e tudo mais. Então, para você trocar é mais complicado. Então, tinha que ser naquela data, né? Então, a gente viajou, foi tudo perfeito. Depois disso, eu peguei um empréstimo através do meu trabalho, um empréstimo consignado, que foi o grande mal na nossa vida, mas foi um grande professor, assim, em questão de finanças, e foi algo, um mal que veio para o bem, né? Um mal porque nós não soubemos administrar. Eu peguei um empréstimo com um valor muito alto, o qual eu pagaria por 2 anos mais de R$ 1.200 de parcela de um empréstimo que descontava direto em folha, então eu sempre pagava. Então todo mês eu já recebia menos 1.200 e alguma coisa no salário, e ela sem trabalhar, então começou a pesar bastante. E isso tudo nem tinha 1 ano de casado, nem tinha nem 6 meses, né? Não tínhamos nem 6 meses. E aí, com esse dinheiro, o nosso objetivo era o quê? Não termos mais dívidas, quitar o meu cartão de crédito da viagem, comprar o que faltasse aqui em casa, que faltava uma máquina de lavar. Sim. E os móveis planejados, que até então era a única coisa que faltava. Então a gente comprou a máquina à vista e tudo mais, conseguimos um preço bacana. Só que nesse tempo em que a gente estava com o dinheiro e tudo mais,
Eu fiquei enrolando para negociar o cartão de crédito, para quitar o valor da viagem e de tudo que a gente tinha gastado. A gente estava muito cego pelo bom momento que a gente estava vivendo, né? Porque a gente estava com um dinheiro sobrando, que não era nosso, que eu estava pagando ainda esse dinheiro. Então, tudo que tinha de evento a gente ia, tudo que tinha para fazer com os jovens e tudo mais, a gente ia. Tinha gente que falava, não tenho dinheiro. Não, a gente paga, pode ficar tranquilo. A gente recebeu muitas pessoas na nossa casa, então a gente sempre gastava. Também a gente não recomenda. Não aconselha. Exatamente. Então nisso aí a gente foi gastando o dinheiro todo, gastamos quase tudo que a gente tinha. Quando a gente parou para observar o dinheiro que tinha sobrado desse valor do empréstimo, não dava nem para pagar as contas mais, não dava para fazer os armários planejados igual a gente queria, porque o orçamento que eu fiz tinha ficado 7 mil para fazer a cozinha e o banheiro, então a gente já não tinha o valor para fazer os armários e quitar as contas. E aí foi quando a gente começou a se controlar mais e ver que a gente estava errando. Enfim, nisso aí acabou o dinheiro. E aí foi quando começou a apertar, né, Vina? Isso Porque mesmo. Porque eu só recebia um pouco a mais da metade do meu salário por causa do desconto do empréstimo. Eu também não trabalhava. As amizades foram se afastando e tudo mais. E a gente foi percebendo coisas ali dentro do nosso convívio, do círculo de amizade, que não estava legal, que a gente não concordava, mas querendo ou não, por ser da igreja, a gente estava convivendo e tudo mais, e pessoas de fora da igreja também, e foi onde a gente foi aprendendo, né, a tomar mais cuidado, ouvindo outros conselhos. Sobre o meu sogro, no dia do casamento a gente ainda não estava tão bem, eu não estava falando com o meu sogro, e no dia do casamento o Espírito Santo tocou no meu coração e eu sabia que não podia ficar aquela situação, né? E aí na hora que ele foi me entregar a mão da Camila ali na cerimônia, eu abracei ele, eu chorava tanto pedindo perdão por tudo, e aquilo ali foi maravilhoso, aquilo ali foi um virar de chave assim, que foi muito importante para mim. E eu fui me aproximando do meu sogro novamente, né? Hoje, depois de 3 anos, eu para ele sou como mais um filho, e ele para mim com certeza é como um pai. Aprendo muito com ele, sempre que ele precisa de mim eu estou à disposição, sempre que eu preciso dele ele está à disposição, me ajuda muito, dá bons conselhos, e eu fico muito feliz com isso, que eu vejo Deus na nossa família, né? Porque é uma família unida. Se você tá num relacionamento que as famílias não se dão bem, já é um grande indício de que seu casamento não vai dar certo, né? Mas enfim, a nossa experiência é essa. A gente passou por um grande problema financeiro, lembrando que eu ia pagar o empréstimo por 2 anos, então foram 2 anos que a gente passou bem apertado, e aí foi, eu acho que algo muito importante para nós, querendo ou não, porque fortaleceu o nosso relacionamento, né? Quando acabou o dinheiro, eu acho que já tinha passado uns 7 meses de casado, e foi algo muito, para mim, pelo menos foi muito diferente, porque a Camila era muito diferente, são pessoas diferentes, culturas diferentes, que se juntam, né, para viver em comunhão, viverem juntas. Então é tudo muito novo, muito diferente, até você se adaptar. Eu acho que não é tão fácil igual as pessoas falam, o primeiro ano de casado é perfeito. Na verdade, para mim e para ela, a nossa experiência, né, o primeiro ano de casado foi o pior. E aí, com essa dificuldade que a gente passou, financeira e emocional também, porque o financeiro afeta muito o nosso emocional, foi algo muito importante para a gente solidificar a nossa relação, né? Aprendemos a nos corrigir com amor, né? Não é gritar e brigar, você tem que fazer isso e tudo mais. Não, é sentar, conversar, ter essa maturidade para poder ouvir e saber falar também, né? Que não é algo fácil, né? Ninguém quer ser mudado, acha que tá tudo ótimo, você sempre acha que você tá ótimo e que o outro tem que melhorar, né?
Mas se você tá vendo que tem um defeito no outro, talvez você tenha que olhar para saber o que você tá errando para contribuir com aquilo ali. Eu acho que tem uma grande parcela de culpa própria o defeito do outro, né? E quando você passa por situações assim, né, igual a nossa, ou por alguma situação que foi complicada no casamento, enfim, entre o casal, então eu acho que é algo que vem para fortalecer a nossa união e para saber que o que a gente fez, tipo, o nosso casamento foi realmente algo muito importante e certo, né, que a gente fez. Então, no último ano agora, a gente já bem mais maduro, que essas situações te forçam a amadurecer. Eu acredito que para mim foi muito importante casar jovem. Foi a melhor, não é porque eu tô aqui do lado da Camila, não é querendo ser clichê no vídeo, mas para mim eu acho que foi a escolha mais importante e a melhor escolha que eu já fiz na minha vida. Eu amadureci muito como homem, isso foi muito bom. Amadureci como pessoa, amadureci espiritualmente, né? Sempre buscando a Deus e tudo mais. Hoje eu entendo coisas que eu não entendia antes. A questão de ter casado jovem com esse amadurecimento me faz conquistar as coisas mais fácil e saber pelo que eu tô lutando, né? Entender o porquê que eu tô fazendo isso, porquê que eu tô trabalhando, porquê que eu tô querendo juntar dinheiro. Mas se você casou, se você decidiu se casar, se unir com uma pessoa, com certeza um dos propósitos da sua vida vai ser tornar a vida da outra pessoa feliz, né? Com certeza não vai ser para fazer da vida da outra mais difícil. exatamente. Eu acho que se você casa, se você quer estar com uma pessoa, para mim hoje eu me vejo como um pedestal para minha esposa, como um degrau para ajudar ela a subir. Eu tô sempre incentivando ela a querer mais, eu quero sempre ver ela longe, crescendo e voando, e acredito que E vice-versa, esse né? também é o pensamento dela e as atitudes dela me mostram isso, e é algo maravilhoso. Então para mim valeu muito a pena casar, não me arrependo. As pessoas dizem que depois de um ano começam os problemas. Eu acho que depois de um ano só começou as bênçãos, né? As bênçãos. Cada dia que passa eu me apaixono mais, gosto mais e fico mais feliz de estar casado. Essa é a minha opinião pessoal. Eu acredito que pra mim valeu muito a pena. Pra mim também. E eu acredito que quando um casal tá na mesma linha, na mesma... Como é que fala? Na mesma sintonia, Na mesma com o mesmo sintonia. objetivo. Isso. E o mesmo propósito, eu acredito que o casal vai muito longe, vai passar por mais experiências, mas para melhor. Então, acredito que esse ano que a gente passou, o primeiro ano, né, casado, foi algo fundamental, exatamente, para ver como que seria o nosso futuro, para saber como que a gente iria lidar com as coisas. Então, eu acredito que tudo que a gente passou também nesse um ano, no início do nosso casamento, foi Deus preparando a gente para algo futuro. Ou seja, a gente está vivendo esse propósito, mas eu acredito que vem muitas bênçãos e muitas coisas boas pra gente ainda. Tem muita gente que, não, então foi o divisor de águas de vocês. Ou vocês continuavam juntos ou vocês se separavam de vez. Não, não é isso. Eu não acredito que o casamento é isso. Eu acredito que quem pensa em se divorciar porque tá passando por algum problema e tudo mais é um fraco e sem ideal. Exatamente. É uma pessoa que não tem princípios. Porque se você casou, você tem que fazer dar certo, você tem que entender e tudo mais. A não ser que seja caso de agressão, de adultério e tudo mais, aí eu sou totalmente a favor da pessoa, se achar necessário, aí é algo que ela vai julgar, mas eu não acharia errado, o divórcio, né? Em caso de estar sofrendo agressão, seja de qualquer tipo, verbal, física, que é algo que não deve existir de forma alguma, não deve nem se passar na cabeça de ninguém, né? Mas a gente sabe que infelizmente acontece, ou em caso de adultério. Agora eu acho que por briga, por não estar dando certo, por não concordar, por estar passando por problemas financeiros, a pessoa querer se divorciar, é uma coisa de um homem fraco. Eu, pelo menos pelo lado do homem, eu digo que é coisa de um homem fraco,
que não tem princípios, que não tem força. E de uma mulher fraca também, né? Porque é como fala a Bíblia, que a mulher sábia edifica a sua casa, edifica o seu lar. E a tola destrói com as próprias mãos. Então, exatamente. Eu acho que isso aí serve muito para essa situação que estamos falando. Então, eu acho que é isso. A gente já ouviu até coisas ridículas de pessoas. Não, Deus revelou que a pessoa tinha que se divorciar mesmo porque não estava tendo um casamento feliz e tudo mais. Cara, se não tá tendo agressão, se não tá tendo adultério, eu acho muito difícil Deus, ainda mais quem se casou na igreja, que teve algo compromissado diante de Deus, né? Deus revelar que era para a pessoa se divorciar. Eu acho que isso aí é coisa de gente sem caráter que tenta usar Deus, a palavra dele, para esconder a sua safadeza, a sua falta de caráter, né? Exatamente. Então não é que é um divisor de águas, ou se separa ou fica junto. Não, foi algo que solidificou a nossa relação e graças à sabedoria que Deus nos concedeu, solidificou o nosso casamento e a gente conseguiu aprender rápido, né, Vina? Isso mesmo. E o próximo vídeo, inclusive, é para aquelas pessoas, para aquelas meninas que me procuram lá no Instagram ou que comentam no vídeo, né? Perguntando de dicas, conselhos para casar, que vai casar, que pretende casar nova. Então, vai ser um vídeo bacana para você assistir. E vai ter conselhos bem legais também com base na nossa experiência. Então é isso, gente. No vídeo de hoje foi esse o assunto. Eu espero que de qualquer forma tenham ajudado vocês a pensar direitinho o que vocês querem, o que vocês decidem. E é isso, compartilhe o vídeo se você gostou, curte, comenta. Eu quero saber aí se com vocês foram a mesma coisa, vocês que já casaram. E é isso, vou estar curtindo também o comentário, vou estar respondendo. E se inscreva no canal se você é novo por aqui. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!